Ótimas notícias para o Fluminense. Jogador do Flu rescinde seu contrato com o tricolor, goleiro recusa transferência e atacante tricolor pode ter sua primeira convocação internacional. Além disso, Cria de Xerém é destaque no futebol europeu e a gente tem resultados das categorias de base também para deixar você, tricolor, muito bem atualizado. Isso e muito mais nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. A informação é oficial, o próprio Fluminense que divulgou essa notícia pegou muita gente de surpresa, mas Fluminense e Renato Augusto acertaram a rescisão do seu contrato de jogador com o clube. O Renato Augusto foi contratado no começo de 2024, nunca conseguiu vingar aqui no Fluminense, estava no elenco em 2025, inclusive participou da partida de ontem contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, entrou no segundo tempo daquele jogo e hoje, de maneira bem surpreendente, o Fluminense anunciou a rescisão de contrato com o veterano jogador. Não se sabe ainda quais foram os moldes desse acordo, se o Fluminense pagou uma multa, se foi algo que partiu do próprio Renato Augusto de falar, olha, vamos rescindir, não dá mais, quero deixar o Fluminense, mas fato é que essa rescisão foi acordada, um jogador de salário muito alto e, como eu disse, nunca conseguiu desempenhar o que se esperava dele quando foi contratado. Para não dizer nunca, ele foi bem na Recopa Sul-Americana, teve um papel importante ali para ajudar o Fluminense a ser campeão daquele torneio. De resto, participação dele com a camisa do Flu foi muito abaixo do que se esperava. Eu falo muito por mim, que sempre fui um cara que admirei o futebol do Renato Augusto, já desde a época do Corinthians, né? Gostava muito dele por lá, então era um nome que eu particularmente queria ver no Fluminense. Fiquei feliz quando ele foi contratado, fiquei satisfeito, acabou que ele não rendeu, assim, acho que nem os maiores detratores, vamos botar assim, do Renato Augusto, maiores antes da contratação, colocariam uma passagem tão ruim do Renato com a camisa do Fluminense. Foram 35 jogos, apenas um gol marcado nessa temporada, quando ele finalmente parecia que iria ganhar oportunidade, já que o Paulo Henrique Ganso estava fora por conta da miocardite. Ele teve uma luxação no ombro, ficou bastante tempo de fora, voltou recentemente, o Renato Gaúcho estava aproveitando ele como centroavante, isso foi falado publicamente pelo próprio Renato, e agora, contrato rescindido, Renato Augusto está deixando o Fluminense. Cria do Fluminense é eleito o melhor jogador da sua posição no campeonato em que disputa. A gente vai falar sobre isso, só antes rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a gente consegue alcançar. A galera chega junto, comenta aqui, sempre que a gente pode, a gente vem e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, Minas Gerais, Luizinho de Soledade, também Minas Gerais, Toninho de Vila Velha, no Espírito Santo, Noberto de Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, e também para o Cosme Novaes, lá de Fortaleza, Ceará. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui do canal? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Lembra dele? O lateral esquerdo Jeff Té, cria do Fluminense, foi eleito o lateral da temporada no campeonato escocês. Para quem não lembra, o Jeff Té era um jogador formado aqui na base do Fluminense, fez parte daquele time sub-17 campeão brasileiro, com Kaique, Metinho, Matheus Martins. Ele era o lateral esquerdo titular daquela equipe, mas acabou nunca conseguindo, né, jogar no profissional do Fluminense. Depois chegou até a subir para o sub-20 e tudo mais. Quando vivia o seu melhor momento, era o capitão da equipe. Foi negociado por empréstimo com o Apoel do Chipre, existia uma opção de compra nesse acordo. O Apoel até tentou comprar o Jefté, mas o Rangers da Escócia, após a temporada que ele ficou lá no Chipre, adquiriu os seus direitos econômicos junto ao Fluminense e o Jefté se transferiu lá para a Escócia. É um jogador que foi vendido por 800 mil euros, cerca de 5 milhões de reais na época. O Fluminense manteve 20% do seu passe e tem se destacado lá no futebol escocês, titular absoluto do Rangers e eleito o melhor jogador do campeonato. Inclusive tem uma informação trazida pela Central Fluminense de que ele estava sendo monitorado pelo Chelsea da Inglaterra. Ele conversou com o GE para falar um pouquinho sobre a experiência de estar lá na Escócia e de ter sido eleito o lateral do ano no campeonato escocês. Se liga aqui no que falou o Jeff Té, abro aspas agora.
Estou muito feliz, é muito gratificante. Eu fui parabenizado por ser o melhor lateral esquerdo da temporada. E isso é algo que não tem preço. Não tenho palavras para descrever. Minha trajetória inteira, desde que cheguei, foi sempre com o intuito de procurar saber mais e entender mais a minha posição e o que eu devo fazer dentro de campo para ajudar meus companheiros. Chegar no fim da temporada e ver que deu certo é gratificante. Consegui me tornar um outro jogador, um jogador melhor que aprendeu mais e entendeu mais. Esse começo de ano do Rangers tem sido maravilhoso, muito especial, mesmo que o nosso intuito fosse chegar às finais e conquistar títulos, o que infelizmente não aconteceu. Essa foi, portanto, a declaração do Jeff Telle, fala ali da questão de não conseguir os títulos, né? O Rangers ficou em segundo lugar no Campeonato Escocês, o campeão acabou sendo o Celtic, né? A grande rivalidade lá da Escócia, Celtic e Rangers. O Jeff Telle joga no Rangers, mas ele tem conseguido ser titular, tem conseguido ser destaque, e muito provavelmente logo logo a gente vai ver ele dando um salto na carreira, né? Deixando o Rangers talvez para uma liga com mais visibilidade, onde ele, enfim, seja um pouco mais visto. Mais um caso de um jovem jogador do Fluminense, foi pouco aproveitado aqui nas categorias de base, não recebeu muitas chances no profissional e acabou deixando de maneira muito precoce o clube. Toda a sorte do mundo para o Jeff Telle nessa etapa da carreira dele. Quero dar uma passada agora pelas categorias de base, começando por falar do Sub-16 tricolor, que jogou contra o Volta Redonda e venceu por 2-0. A partida foi disputada lá no CT do Volta Redonda. Os gols do Fluminense foram marcados por Danilo Melo e Gabriel Justen, né, que é o irmão do Lucas Justen, lembra daquele que jogou no profissional do Fluminense, lateral direito, está emprestado agora no Guarani? O irmão mais novo dele joga no Sub-16 do Fluminense, é o Gabriel Justen, que fez gol também nessa partida. Com essa vitória, o Fluminense garantiu a classificação para a próxima fase e assumem a liderança do Grupo B com 10 pontos na Copa Rio Sub-16. Agora, saindo do Sub-16 indo para o Sub-20 lá de São Paulo, eu quero falar de um jogador cria do Fluminense que está emprestado ao Palmeiras. Estou falando do meio-campista Agner. Tem jogado por lá, a gente lembra, né? O Palmeiras pegou o Agner por empréstimo de 1 ano, opção de compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, avaliado em $1 milhão, cerca de 5 milhões de reais, e o Agner foi lá para o Sub-20 do Verdão. Rolou partida do Paulistão Sub-20, o Palmeiras goleou o Água Santa 6-1 nessa partida e o Agner meteu 2 gols nesse jogo, foram os 2 últimos gols do Palmeiras no jogo. Tá passando aí na tela, ó, jogada pela esquerda, o drible, o toque para o meio da área, o Agner dominou, bateu firme e fez o seu primeiro gol no jogo. Logo depois, ó, ele dá esse drible bonito, dá uma pancada de fora da área e consegue marcar esse golaço. Então o Agner tem conseguido ter alguns minutos lá no Palmeiras no Sub-20, foi uma negociação na época muito criticada por alguns tricolores, né? Porque o Fluminense hoje, se você olhar a equipe Sub-20 tricolor, praticamente não tem meio campista. Você tem o Filipinho agora voltando de lesão, o Natan, que é outro meia armador, tá machucado também. E aí o Agner seria um cara que poderia ser muito útil, né? Na época que ele saiu, foi muito por conta de ele estar sem espaço, por conta da presença do Arthur. Mas logo depois o Arthur foi negociado com o Wydad Casablanca do Marrocos e o Agner desde então está jogando lá no Palmeiras. Quero falar agora de uma outra ótima notícia, apuração nossa aqui da Central Fluminense, falando sobre o Kevin Serna, atacante tricolor, que é bem verdade, não é titular dessa equipe do Fluminense, mas entra ali no segundo tempo, tem a sua importância, faz seus gols importantes e com isso atrai muito carinho da torcida tricolor. O Kevin Serna está incluído na pré-lista de convocados da Colômbia para a próxima data FIFA. O treinador Néstor Lorenzo tem acompanhado o Serna aqui no futebol brasileiro e decidiu colocá-lo nessa pré-convocação. A convocação oficial vai sair no dia 21 ou 22 de maio, mais ou menos por ali, né? Quarta ou quinta dessa semana, e existe a expectativa do Kevin Serna ser convocado. Vale lembrar, né, na Colômbia, John Arias é titular absoluto, convocado sempre, figurinha carimbada. O Fluminense pode ter mais um jogador nessas eliminatórias disputando com a camisa da Colômbia. Curioso pensar, né, mas ao mesmo tempo foi algo planejado, óbvio, né? Mas um dos grandes motivos para o Serna querer tanto vir jogar no Fluminense é porque o seu staff acredita que aqui ele teria mais chance de ser convocado para a seleção colombiana, né? Vale lembrar isso, a informação saiu na época da contratação do Serna, um jornalista lá do Peru trouxe essa informação. Acho que um dos grandes motivos para ele querer vir para o futebol brasileiro e para o Fluminense é por conta dessa visibilidade também, claro, né? Joga ali perto do John Arias, né? Já estão observando o John Arias, viu o Kevin Serna também. Então ele pode ter essa primeira oportunidade na seleção da Colômbia. A Colômbia vai enfrentar o Peru
em casa, né? O jogo vai ser em Barranquilla e depois visita a Argentina no Monumental. Colômbia está em 6º lugar com 20 pontos nesse momento nas eliminatórias da Copa do Mundo. Você pode acompanhar esses jogos da Colômbia em tempo real pelo SofaScore. É só você baixar o aplicativo no link do comentário fixado aqui desse vídeo. Baixa o aplicativo, seleciona lá a partida e você vai receber notificações em tempo real dos jogos da Colômbia para acompanhar o João Ares e quem sabe não acompanha também o Kevin Serna. Goleiro rejeita a abordagem do Fluminense, decide ficar no seu atual clube e o tricolor não consegue efetuar a sua contratação. Estou falando do Marcelo Lomba, goleiro do Palmeiras, tem contrato com o Verdão até o final de 2025 e estava envolvido ali, né, numa situação a 3 entre Fluminense e Palmeiras, também respingava lá no Grêmio, né? Isso porque informações que vinham lá de São Paulo davam conta de que o Marcelo Lomba, em final de contrato, né, tá a 6 meses do final de contrato dele com o Palmeiras, tinha o desejo de sair para ganhar um pouco mais de espaço e enxergava no Fluminense uma grande possibilidade de ter mais minutos em campo. O Fluminense tinha interesse na contratação desse goleiro, a ideia do Flu é ter 2 goleiros experientes, né? Além do Fábio, teria ali o Marcelo Lomba, que tem 38 anos, disputando essa posição, sendo um reserva, né, do nosso bem veterano já goleiro, e com isso o Palmeiras aceitaria liberar o Lomba. O Palmeiras quer manter o Lomba, queria e tanto é que vai manter, mas tem dia que já que o Lomba quer deixar o clube, não faria, né? Não botaria empecilhos numa possível negociação e liberaria o Marcelo Lomba. Com isso, caso liberasse o Marcelo Lomba, iria atrás do Gabriel Grando, goleiro do Grêmio. Entendeu a novelinha, maluquice? Lomba via para o Fluminense, Palmeiras ficaria precisando de um goleiro, iria atrás do Gabriel Grando do Grêmio. Só que acontece, reviravolta na situação, o Marcelo Lomba optou por permanecer no Palmeiras, né? Ele recusou ali uma abordagem do Fluminense e optou por permanecer no Palmeiras. Agora as partes oficializam isso, então por conta disso, Fluminense não contrata o Marcelo Lomba nesse momento, Palmeiras também não vai atrás do Gabriel Grando, tudo se mantém da maneira como está. Agora a gente precisa saber o que o Fluminense vai fazer no mercado após essa recusa. A gente também teve informações do João Paulo dos Santos sendo sondado pelo Fluminense e pelo Cruzeiro. Vamos ver se o Fluminense vai ao mercado em busca de um outro goleiro ou se entendia que o Marcelo Lomba era uma oportunidade de mercado. Bom, fico satisfeito, tá, com essa notícia da recusa. Vocês estão, claro, sempre aqui convidados a comentar aqui embaixo, concordando ou discordando de mim, mas não acho que o Marcelo Lomba seja um nome ideal para reforçar o Fluminense. É um goleiro de 38 anos, que já no auge dele não me agradava. Imagina agora, já mais na reta final da carreira. Então, assim, se a gente vai trazer um goleiro, a gente precisa de um cara que seja jovem, com potencial de ser um substituto do Fábio, ou que entregue atualmente bons níveis para ser esse reserva no momento, mesmo que seja um cara mais experiente. Eu não acho que o Marcelo Lomba entregue nada disso, tá? Não acho que seja um goleiro de nível de Fluminense e nem de Palmeiras, tá? Ele tá lá no Palmeiras desde 2022 e tudo mais, mas eu lembro que na época que o Palmeiras fez essa contratação eu achei estranho. Ele tava saindo do Inter e tal, e foi pro Palmeiras. Eu não achei que foi um bom movimento do Palmeiras, mas enfim, quem tem que saber são os palmeirenses. Aqui no Fluminense eu não acho que seria uma boa Marcelo Lomba, e também é um cara que eu não duvido, gente, Marcelo Lomba se aposentar do futebol antes do Fábio, não. O Fábio já tem conversa com o Fluminense para renovar o contrato, apesar de ser 7 anos mais velho. Eu não duvido Marcelo Lomba se aposentar como jogador antes do Fábio, porque o Fábio é um cara muito longevo e ele não tem a menor intenção de se aposentar. Enquanto ele estiver em alto nível, por mim, ele permanece aqui no Fluminense. Eu quero saber agora de você, tricolor, ligadinho aí. E aí, Marcelo Lomba não vem para o Fluminense. Isso é uma boa notícia? É uma má notícia? Quem você traria para disputar essa posição com o Fábio? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.